Eu queria, né, então, para a gente começar a fazer a abertura aqui do evento, convidar a Helena, que é a diretora do Departamento de Repasse aqui da Secretaria Nacional de Resíduos, para fazer as boas-vindas aqui para o nosso curso. Obrigada, Mari. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer a gente estar promovendo esse curso de capacitação na gestão sustentável de resíduos e perceber o engajamento e a participação de vocês, gestores e gestoras municipais, nesse assunto que é tão relevante para o saneamento brasileiro. Vocês vão ter um curso muito, muito legal, espero que seja muito produtivo. São várias ferramentas que foram desenvolvidas no âmbito do projeto Proteger, que é um projeto, é uma parceria entre o governo brasileiro e alemão, que é desenvolvido por meio da Agência de Cooperação Alemã, GIZ, e o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento. E nesse projeto foram desenvolvidas algumas ferramentas para gestão sustentável de resíduos, diversas ferramentas, vocês vão acompanhar aí ao longo desses dois módulos, né, dessas 2 semanas que estaremos juntos aí, e espero que vocês gostem, e eu tenho certeza que são ferramentas que vocês vão utilizar e que vão ser são ferramentas muito efetivas para que vocês, para a gestão sustentável de resíduos nos municípios, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês, gestores e gestores municipais, pessoal da universidade também. Então, a gente está muito feliz na promoção desse curso, né? E estamos aqui também, a Secretaria Nacional de Saneamento, à disposição de vocês. Espero que vocês tenham um excelente curso, tá? E volto a palavra para você, Mari. Obrigada, Helena. Bom, eu vou passar aqui com vocês rapidinho, né, a nossa programação, antes de passar para a próxima fala. A gente teve essa abertura agora do MDR, né, da Helena, que é da Secretaria Nacional de Saneamento. Vamos ter uma breve apresentação do projeto Proteger e um pouco sobre esse kit de ferramentas também que está embasando a nossa capacitação. E vou apresentar com mais detalhes, né, essa agenda também que será ao longo do ano, né? Eu queria passar antes alguns avisos, né, em relação que eu já comentei aqui no início, né, o evento está sendo gravado, então peço que manifeste seu acordo da gravação aqui no chat. Mantenha o microfone sempre no mudo, né, para a gente não ter interferência aqui ao longo das apresentações. No chat aqui do Teams está sendo compartilhado um link para a lista de presença. Então, caso você tenha problemas com esse link, caso você não consiga assinar, né, a lista, você também pode enviar um e-mail para eduarda.teixeira. A gente também vai deixar o e-mail dela aqui no chat. A gente vai emitir certificado, né, para participação desse curso online, né, ao longo desses 8 dias, mediante a presença de 70% de participação no curso. Nós temos um curso de 2 horas, né, sempre das 16 às 18, né, ao longo desses dias, e temos bastante conteúdo aqui para passar para vocês, né? Vocês podem fazer perguntas, né, direcionar essas perguntas no chat, vão ter algumas pessoas aqui da equipe que vão responder algumas perguntas diretamente, e pode ser que a gente não consiga, né, responder todas durante o evento, mas com certeza a gente vai fazer o possível aqui para tirar as dúvidas de vocês. Continuando aqui a programação, eu gostaria de passar a palavra, então, para a Helena Cardoso. Ela é diretora aqui do Projeto Proteger e vai fazer uma breve apresentação aqui para vocês sobre o projeto e o kit de ferramentas. Olá, pessoal.
Espero que vocês estejam me escutando bem. Obrigada pela introdução, Mari. Boa tarde, Helena. Obrigada pela sua abertura. Como Mari falou, né, eu estou como diretora do projeto de cooperação Proteger aqui no Brasil, né, e Proteger é justo um projeto de cooperação entre os dois governos, né, alemão e brasileiro, focado numa gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos que também contribua para a proteção das mudanças climáticas, né. Esse recorte de gestão de resíduos e proteção do clima, há alguns anos atrás ainda era não muito amadurecido, né, como relacionar uma boa gestão de resíduos com a mitigação das mudanças climáticas. O Proteger ele começou em 2017, né, coordenado pela Secretaria Nacional de Saneamento, do MDR, e já estamos aí, né, no último ano do projeto. Ao longo dos 6 anos do projeto, o mais importante é a gente dos 5 anos, né, iniciais, o mais importante a gente compartilhar com vocês é que a gente tinha 3 linhas de trabalho muito fundamentais, né, para o avanço do setor no Brasil. A primeira, que é de fato a promoção de políticas públicas, né, em gestão de resíduos, focada, né, especialmente nas pautas da agenda do MDR, do MMA, do MCTI, e a ideia inicial era de fato integrar melhor as políticas de clima e resíduos. Uma segunda atuação muito forte foi com municípios, a gente fez uma assessoria técnica e treinamentos a 32 municípios brasileiros de diferentes portes, e junto com essa assessoria, um dos grandes legados do projeto foi também o desenvolvimento desse chamado kit de ferramentas. Esse kit de ferramentas foi basicamente lições aprendidas junto aos municípios que foram assessorados sobre os temas de maior desafio da gestão pública municipal no manejo de resíduos. Eu vou passar brevemente aqui para vocês, só para ilustrar um pouquinho. Hoje a gente tem, como a Helena colocou, um kit de cerca de 10 ferramentas que, né, seguram a mão do gestor, né, municipal para avançar em temas específicos do manejo de resíduos. Em 2018, quando a gente começou a discutir quais seriam os principais desafios, junto aos municípios, o que ficou muito claro, o primeiro desafio era a sustentabilidade financeira, né, desse serviço, o encerramento dos lixões, o tratamento e a valorização dos resíduos, os ganhos de escala e arranjo institucional, né, considerando que mais de 70% dos municípios brasileiros são abaixo de 50.000 habitantes, e os temas também de uma visão integrada do gerenciamento de resíduos e como conectar melhor a temática de resíduos e proteção do clima. Então, esses 6 pontos foram os pontos chaves que o projeto atuou nos 5 anos, e nesse momento conseguiu disponibilizar, né, testado e atestado junto aos municípios que foram assessorados, ferramentas que podem apoiar outros municípios no Brasil, né, para avançarem no seu manejo de resíduos. Começando pela sustentabilidade financeira, a gente teve o novo Marco Legal de Saneamento, né, em julho de 2020, que trouxe com muita precisão a relevância da sustentabilidade financeira para o avanço do manejo de resíduos. E foi desenvolvido, né, em parceria com a MDR, a Funasa, uma ferramenta para cálculo dos custos desse serviço, seja via taxa ou via tarifa, e um roteiro que demonstra ao município os passos necessários para ele implementar um processo de cobrança pelo manejo. A gente entende, né, quando eu falo a gente fala cooperação técnica no âmbito do Proteger, que a sustentabilidade financeira é uma condição sine qua non, né, para o avanço do manejo e para que a gente consiga de fato encerrar os lixões do país e promover, né, uma valorização dos resíduos. Essa ferramenta ela está disponibilizada em Excel, nesse momento ela também está passando por um processo de digitalização, para que o acesso fique ainda mais didático ao município, desculpa. E a ideia, junto com essa ferramenta, a gente tem um manual de aplicação e também esse roteiro, né, que explica o passo a passo e que considera também questões legais, administrativas que precisam ser implementadas pelo gestor público municipal. Além disso, quando a gente fala de tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos, a gente trabalhou muito com uma discussão
focada em rotas tecnológicas, que é quais seriam os caminhos que o resíduo pode percorrer desde a coleta até a disposição final, que o valorizem, né, que o tragam novamente para a cadeia, seja de produção de bens e consumo, seja de, né, reciclagem, para que cada vez menos tenhamos rejeitos para serem dispostos em aterros sanitários. E nesse ínterim, a gente produziu 3 roteiros focados, primeiro, no planejamento e implementação de coleta seletiva, que ainda é um grande desafio, né, nos municípios brasileiros. Um roteiro para uma avaliação preliminar, né, da potencial produção de um combustível derivado de resíduos, né, que é o famoso CDR, que é uma fração específica do RSU, que vem sendo cada vez mais vista, né, com potencial energético para aplicação em alguns processos industriais. E a temática de boas práticas na gestão de resíduos, que fizemos um compilado, né, de práticas de sucesso existentes em diferentes temas para motivar a gestão pública municipal a avançar nessa agenda. Não vou entrar nesses roteiros aqui, num outro tema, que é o tema de emissões de gases de efeito estufa, a gente elaborou uma ferramenta de cálculo das emissões no manejo de resíduos para que o gestor público municipal também considere o critério climático como um critério na sua tomada de decisão, né? E um roteiro que explica muito bem, qual a importância, por que é importante uma decisão em gestão de resíduos, não só, né, cuidar do saneamento e do meio ambiente, mas também do clima. Então é mais uma intenção de munir, né, o gestor público e seus técnicos de informação e conhecimento para tomar uma decisão, de médio e longo prazo mais assertiva. Bom, além disso, foi desenvolvido o chamado roteiro para encerramento de lixões, né, que é a menina dos olhos de grande parte dos municípios brasileiros que ainda enfrentam esse desafio. E esse roteiro ele estabelece 10 passos que o município tem que seguir, para que o encerramento de lixões seja sustentável, né, para que essa ação seja perene e que de fato haja aí uma evolução no manejo de resíduos municipal. Além disso, com a temática de visão integrada do gerenciamento de resíduos e com a implementação desse conceito de rotas tecnológicas, o projeto desenvolveu uma ferramenta de rotas tecnológicas e custos, que traz pela primeira vez no Brasil uma facilidade do gestor público em entender qual é o custo de implantação e de operação de determinada rota tecnológica, né? Qual é a escala de viabilidade, quais são as condições de contorno para uma tecnologia ou para um caminho para o seu resíduo ser viável. É uma ferramenta bastante complexa, porém, que visa de fato abrir a cabeça, né, para a gente desse ambiente de como transformar resíduo em recurso ou viabilizar outros modelos, senão o modelo linear de coleta e disposição final em aterro. Essa ferramenta também está em Excel, né, e a gente no âmbito do nosso treinamento vai estar oferecendo, né, um treinamento específico, né, para que vocês participantes possam conseguir, aplicá-la no seu contexto. Bom, e não menos importante, a questão da escala, da regionalização, que o marco legal também, né, trouxe, que é justo os municípios que não têm condições de gerenciar sozinhos ou não têm escala de viabilidade ou apresentam desafios enormes, né, no âmbito da prestação desse serviço, como se consorciar e como o consórcio pode, de fato, oportunizar uma melhoria para a gestão de resíduos local. Nesse roteiro ele traz aí algumas avaliações, né, que devem ser, refletidas pela municipalidade para tomar uma decisão sobre isso. Bom, ao longo do nosso treinamento a ideia é que a gente tenha, né, momentos muito chaves para discutir esses temas, obviamente, e a participação de vocês, muito mais do que passar esse conhecimento, essa informação, o acesso a essas ferramentas, todas elas estão disponíveis online, tá? No site da Secretaria Nacional de Saneamento. Se vocês colocarem proteger, né, com 2 Es, e colocarem ferramentas, vocês vão achar no site da Secretaria de Saneamento. A gente convida vocês para começarem a cutucar, né, e acessar esse conteúdo,
mas muito mais do que passar esse conteúdo para vocês ou disponibilizar as ferramentas, é motivar vocês a serem esses transformadores, né, de opinião local, sejam esses apoiadores na disseminação dos conhecimentos e também, desse norte, né, dessas orientações para que de fato a gente saia de uma condição linear ainda majoritariamente inadequada ou pouco valorizada do manejo de resíduos, para uma condição, um patamar, né, muito mais favorável, não só para a gestão pública municipal, para os cidadãos, mas para a saúde pública, né, para a geração de emprego e renda, para a produção até de energia renovável, para a valorização de novas cadeias de materiais, enfim. Esse é o convite que está sendo feito para vocês ao longo desse processo de treinamento. Agradeço e desejo uma boa aventura a todos vocês. Obrigada, Elina. Bom, bem-vindos e bem-vindas, né, todo mundo que ainda está entrando. Estamos aqui no início, né, do nosso curso de hoje, né, que é a parte mais introdutória aqui, né, para a gente entrar em seguida na parte técnica nos próximos dias. E agora na nossa programação, a gente tem a apresentação. Eu apresentei um pouco aqui da agenda para vocês, né, mas eu vou passar por ela aqui para a gente ver, né, o que vai ter ao longo dessa semana. Só um minutinho. Em seguida, né, vamos ter essa apresentação sobre o marco legal, né, que vai ser apresentado pela Helena, aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o grande marco, né, no qual os municípios estão engajados agora, né, para cumprir com essas regulamentações. Em seguida, né, vai ter uma apresentação que eu mesma vou fazer para vocês sobre as abordagens iniciais da gestão sustentável de resíduos. E por hoje seria esses temas. Ao longo da semana, né, nós vamos ter aqui mais outros 4 temas mais específicos, né, com especialistas também palestrando. Amanhã vamos falar sobre os desafios da gestão de resíduos no Brasil, um pouco desses aspectos de mercado, legais e de licenciamento. Na quarta-feira, vamos ter a apresentação sobre o roteiro de encerramento de lixões e próximos passos, entrando mais a fundo, né, nesse roteiro que já foi apresentado. Na quinta, vamos falar sobre o roteiro de implementação da coleta seletiva e também ações específicas sobre planejamento e coleta seletiva. Na sexta, vamos também falar sobre o cooperativismo, né, como uma oportunidade de negócio. E na próxima semana vamos ter mais 3 temas, né, que a gente vai falar sobre as rotas tecnológicas, né, um pouco dessa ferramenta, mas também abarcando um pouco sobre esses aspectos tecnológicos da gestão de resíduos, que vão ser distribuídos em 2 dias. E também, por último, né, um pouco sobre o roteiro para a sustentabilidade do serviço público de manejo, né, que está relacionado com o tema da cobrança. Então, a gente tem esses temas, né, que nós vamos apresentar de uma forma mais de fundamentos e conceitos, né, e também com questões técnicas iniciais, para vocês conhecerem melhor também sobre esses produtos, essas ferramentas. Agora eu queria passar a palavra para a Helena, né, que ela vai falar um pouquinho sobre o marco legal do saneamento. Tá com a palavra, Helena. Obrigada, Mário. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui. Será que eu consigo compartilhar, Mário? Posso compartilhar aqui com vocês? Pode sim. Só para... Vocês estão conseguindo ver já? Sim. Tá certo. Sim, sim. Então, vamos lá. Então, para a gente contextualizar, deixa eu botar aqui no modo apresentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estão vendo aí Melhorou para vocês?
Tá como se fosse aquela apresentação. Né? Nada. Então eu vou deixar no... Naquela opção do livrinho, Helena, que ele fica grande e você também não perde a tela. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui, peraí. Assim? Melhorou? Ainda não projetou. Não, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, deu certo? Perfeito. Isso. Tá bom. Vamos lá. Então, a gente pensou em fazer essa parte introdutória aqui, relacionada ao novo marco. A gente achou importante nesse contexto que a Mari colocou aí, nessa parte dos fundamentos e tudo. Então, a gente achou importante a gente fazer essa apresentaçãozinha de contexto para vocês relacionados ao novo marco. Então, pessoal, só para a gente entrar nesse ponto, achei importante só dar um panorama geral da cobertura do serviço no Brasil antes de entrar propriamente na questão do novo marco. E nesse ponto, eu convido vocês todos a conhecerem, né, o painel do SNIS, que está disponível no site www.snis, esse que está aqui para vocês, ó, que tem os painéis com informações bastante amigáveis sobre todas as componentes do saneamento, água, esgoto, resíduos e drenagem. Você consegue ir até na escala nos estados, você consegue também baixar as informações relacionadas aos municípios. Então, é bem legal. E agora a gente também lançou o Panorama do Saneamento 2021, que é uma publicação bastante amigável, e a gente tentou fazer um negócio que fosse bem próximo, né, da população, mas também é uma publicação que serve também aos gestores e gestoras municipais. Então, eu convido vocês a conhecer essa publicação e acessar o site do SNIS, né, que hoje é o maior sistema de informações em saneamento do Brasil e, se bobear, do mundo. Né? Então, a gente está com uma amostra bastante significativa nas 4 componentes. Em água e esgoto, já tradicionalmente a gente tem uma cobertura já bastante ampla, acima de 94% em esgoto e quase 99% em água. Então, os dados que estão ali são bastante confiáveis e refletem bem o diagnóstico, né, dos serviços na ponta, porque temos uma amostra bastante significativa que cresce ano após ano. Se vocês olharem aqui, a gente está aqui de 2020 para 2021, em água já estamos quase com a cobertura quase completa, né, da população, em esgoto quase 95%, e sempre crescendo de um ano para o outro. E aqui eu queria destacar a questão dos resíduos, o grande pulo que a gente deu de 2020 para 2021. Saímos de 3.700 municípios para quase 4.500 municípios respondendo ao sistema. E a gente, ou seja, estamos com uma cobertura aí, com uma representatividade de amostra superior a 92% da população total. Então, é uma amostra bastante significativa, ou seja, que nos dá informações bem fidedignas de como é que está se comportando, como é que estão se comportando esses componentes na ponta, né? Como é que está o diagnóstico dos serviços no nosso país. Então, a gente atribui esse grande crescimento aqui de 2020 para 2021, né, especialmente nas componentes resíduos e drenagem, que ainda não eram tão grandes e representativos quanto a de água e esgoto, a questão do novo marco ter estabelecido como condicionante para acesso a recursos o fornecimento de informação para o sistema, para o Sinisa, né, e no caso, até que o Sinisa não esteja implementado, para o SNIS. Então, a gente atribui muito esse pulo que foi observado de um ano para o outro a essa obrigatoriedade que agora é legal. A Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional já tinha essa diretriz, né, para acesso a recursos há muito tempo, né, nos seus programas, mas agora isso é uma obrigação legal. Então, todos os órgãos que investem em saneamento, né, que apoiam ações em saneamento, têm que observar se o município está cumprindo, né, esse requisito de fornecimento de dados para o Sistema Nacional.
né? E aqui eu trouxe rapidamente, pessoal, uma tela que traz aqui como é que está a cobertura pelo serviço no território nacional, com destaque aqui, né, para a questão da coleta de resíduos, né, que é o tema aqui do nosso encontro. A cobertura de coleta, ela tradicionalmente ela é grande, deu uma caída aqui, né, de 2010 para 2020, mas a cobertura urbana é um leve aumento aqui, né? A gente sabe que o grande problema em resíduos está muito relacionado à gestão do sistema como um todo, né? E não tanto a questão aqui da coleta, que está razoavelmente equacionada, se a gente olha aqui a cobertura, né? Mas quando a gente olha a questão aqui dos lixões, né, pessoal, da disposição, da disposição final ambientalmente inadequada, né, ou seja, se a gente vê aqui o que está com lixão, o tanto de lixão que a gente tem e aterro controlado, são mais de 2.100 unidades de destinação inadequada, de disposição final ambientalmente inadequada no país ainda, né, que a gente tem que equacionar. Então, é um problema enorme ainda nas nossas cidades, né, que eu destacaria na questão de resíduos. O outro ponto que é importante chamar a atenção é a questão da cobrança, né, que o diagnóstico relacionado à cobrança. Hoje, apenas aqui tem 40% dos municípios têm algum tipo de cobrança, segundo os dados do SNIS, né? E, além disso, né, dos que têm, os custos da cobrança, eles não conseguem cobrir o custo do serviço, né? A cobrança consegue cobrir apenas uma parcela do custo do serviço. Então, se a gente tem isso em mente, né, se a gente quer uma gestão sustentável dos resíduos de fato, a gente tem que pensar na questão da contraprestação como garantia da sustentabilidade. E isso é enfrentado pelo novo marco, como eu vou mostrar mais para frente um pouquinho para vocês, né? Aqui eu só trago aqui a questão do Plan SAB, a necessidade de investimento nas 4 componentes, até 2033, que é o nosso horizonte, que é o horizonte também que o novo marco traz, né? 600 bilhões nas 4 componentes, mas a gente está revendo esse número e, né, a gente deve publicar ainda nesse primeiro semestre, revisão, se não me engano, mas já estamos chegando numa ordem de grandeza de cerca de 700 bilhões de necessidade de investimentos, né? Quando o nosso investimento, se você pensar só água e esgoto, se a gente considera isso aqui, esses 600 bi, a gente teria que investir cerca de 23 bi por ano para chegar nas metas de universalização, e segundo os dados do SNIS, a gente está investindo cerca de metade disso. Então, se a gente pensa aí se a gente atualiza esse valor aí para a necessidade atual que a gente está vendo, a gente percebe que a gente ainda está muito distante dos investimentos necessários para atingir as metas que estão postas, né, no novo marco, no Plan SAB, que estão refletidas agora em lei, né, no novo marco, como a gente vai colocar mais para frente para vocês, né? Então, o contexto do novo marco é esse, né, pessoal? A gente entendeu, o governo entendeu que a gente precisava tomar uma providência em relação ao saneamento como estava posto até o momento, que a gente precisava de uma mudança nas diretrizes de como o serviço é prestado, em algumas diretrizes da prestação do serviço, para que a gente conseguisse mudar a situação do país como está hoje, né? Com mais de 2.000 lixões e aterros controlados no país, cerca de 35 milhões de pessoas sem acesso à rede de água potável, né? Mais de 100 milhões de pessoas sem acesso a coleta e tratamento de esgotos. Então, a gente, para enfrentar essa realidade, essa carência de infraestrutura nos sistemas, o governo federal aprova esse novo marco, né, em julho de 2020, com algumas apostas, né, para mudar essa realidade do saneamento no país.
dentre os principais aspectos que o novo marco traz, eu gostaria de destacar alguns, né? Primeira coisa a primeira aposta que o novo marco faz, que eu gostaria de destacar aqui, é o estímulo à competição, à concorrência para a prestação do serviço como diretriz principal, né? Como única forma de você delegar a prestação dos serviços, se você for delegar, você tem que delegar por meio de um processo concorrencial, ou seja, por meio de uma licitação, né, para a concessão de serviços. Ou seja, dessa forma você busca garantir que a empresa mais apta, certo? Seja ela pública ou privada, é aquela que vai prestar o serviço de saneamento no município. Atrelado a isso, o novo marco aposta, né, na segurança jurídica para a atração de novos investimentos, públicos e privados, mais uma vez. Porque só investimentos públicos não iriam ser suficientes para que a gente atingisse as metas de universalização previstas, que são metas audaciosas, né, que estavam previstas no Plan SAB e agora estão em lei, né, ou seja, 99% de cobertura de água e 90% para esgotamento sanitário, além de metas de não intermitência, de redução e controle de perdas. Então, são metas audaciosas e que entendeu-se que a gente precisava unir esforços públicos e privados para conseguir atingir esse objetivo tão ousado, né, no nosso país, que é levar essa infraestrutura para todos de forma universal, né? Então, ele aposta na prestação regionalizada do serviço como forma de garantir o ganho de escala, né, para conseguir atingir essa universalização, né? E a contraprestação também pelo serviço, ou seja, outra aposta que o Marco faz, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, né? Além da prestação regionalizada do estímulo à competição, a questão da obrigatoriedade pela contraprestação pelo serviço. A sustentabilidade econômica e financeira do serviço deve ser garantida por meio de cobrança por meio de contraprestação, seja ela por meio de taxas, tarifas ou outros preços públicos, né? E como é que o novo marco aposta que para atrair esses investimentos, né, privados e públicos, para ampliação de investimentos, a segurança jurídica, né? E eu destacaria também a questão da padronização e fortalecimento da regulação dos serviços. E como é que o marco faz isso, né? Hoje a gente sabe que a titularidade é municipal, a titularidade do serviço é municipal, observadas as regras sobre o exercício da titularidade nos casos, né, das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, né? Então, a gente sabe que a definição das entidades reguladoras, ela deve se dar por meio do titular, né, ou pela instância de governança interfederativa. E aí, no limite, a gente poderia ter 5.570 agências reguladoras no país, certo? E isso, né, não é um cenário muito, digamos assim, animador se você pensa em segurança jurídica, porque são diversas regras, né, espalhadas no território. Então, o novo marco, ele dá à ANA a competência para estabelecer diretrizes, né, para a regulação nacional. Ele vai estabelecer normas de referência, né, para a regulação em nível infranacional, e essas normas elas são de adesão facultativa pelas entidades infranacionais. No entanto, apesar de serem facultativas, elas são condição, a adoção dessas normas de referência é condição para acesso a recursos federais e financiamentos geridos pela União, né? Destacaria também aqui, pessoal, as metas claras de universalização, como eu coloquei, né? Outro ponto que foi trazido pelo novo marco, a questão da necessidade de comprovação da capacidade econômica e financeira dos prestadores. Ou seja, os prestadores atuais tinham que comprovar que têm capacidade para investir fazer os investimentos necessários ao atingimento das metas de universalização propostas.
Então, essa foi o prazo para comprovação, inclusive, encerrou-se dia 31 de março, né? E as agências reguladoras devem dar as suas decisões aí sobre a capacidade dos prestadores atuais em atingir essas metas, né? Destacaria também a criação do CISB, pessoal, do Comitê Interministerial de Saneamento Básico, que é um comitê formado por diversos ministérios, presidido, né, aqui pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem diversas atribuições, mas que eu destacaria a questão da otimização da alocação dos investimentos em saneamento em nível federal, né, e padronização das regras também para acesso a recursos, né. Essas destacaria essas atribuições do CISB como principais, assim, né. E aqui, por último, como eu comentei ali atrás, né, a obrigatoriedade de fornecimento de informações para o Sinisa como condição de acesso a recursos federais, que a gente percebeu que isso foi um grande avanço e percebemos um aumento grande da amostra, né, do novo marco para cá no sistema, o que foi bastante positivo. Só queria chamar a atenção aqui, pessoal, especialmente considerando a questão de resíduos sólidos, né? Que é o objeto aqui do nosso encontro. O novo marco estabeleceu, né, alterou a Lei 11.445, estabelecendo como obrigatoriedade a prestação regionalizada de serviço como forma de ganho de escala e para viabilizar a universalização pretendida, né? E como é que a prestação regionalizada pode se dar? Pode se dar por meio da formação de microrregiões, aglomerações urbanas ou regiões metropolitanas, né? Essa é a primeira possibilidade, ela é estabelecida por meio de lei complementar aprovada pelo Estado. A segunda hipótese, as unidades regionais de saneamento, que são aprovadas por lei ordinária, pelo Estado também, ou seja, essas duas primeiras aqui são atribuições do Estado, em primeira medida, e a União, de forma subsidiária, né, a partir de julho do ano passado, ou seja, um ano depois da aprovação do novo marco, ela podia também estabelecer blocos de referência, né, por meio de um decreto do Poder Executivo, mas baseado numa decisão do CISB, a União pode estabelecer blocos de referência que vão ser formalizados pelos municípios por meio de convênio de cooperação ou de consórcio público, né? Então, essas são as formas hoje permitidas, né, pelo novo marco. Mas o decreto 10.588 trouxe uma possibilidade, né, em drenagem e resíduos, que vale para drenagem e resíduos, que o estabelecimento de consórcios como forma de regionalização possível, né, em resíduos e em drenagem. Em resíduos, porque tradicionalmente a gente sabe que o setor já estruturado por meio de prestações regionalizadas, estruturadas, né, na forma de consórcios públicos. Então, o decreto deixou claro, né, que essa é uma possibilidade para resíduos. Então, é importante dizer que essa é uma forma que vocês podem lançar mão para a estruturação de regionalização em resíduos. E é importante lembrar, a prestação regionalizada é obrigatória, ela é condição para acesso a recursos federais e financiamentos com recursos da União, certo? A questão da comprovação da capacidade eu já citei aqui, né, brevemente, ela vale especialmente para água e esgoto, né, então não atinge tanto aqui o nosso tema, que está voltado para resíduos, mas destacaria também aqui, pessoal, a questão da sustentabilidade econômico-financeira que deve ser assegurada por meio da cobrança pelos serviços, taxa, tarifa ou outros preços públicos, né? Conforme estabelece o artigo 29 e o artigo 35 da Lei 11.445. E aqui, gente, é muito importante citar o seguinte, né? O artigo 35 lá, especialmente, a gente sabe que para água e esgoto, a questão da cobrança já está mais ou menos equacionada, mas para resíduos e drenagem, a gente sabe que isso ainda não a gente sabe que para resíduos isso está engateando e para drenagem é praticamente inexistente. Mas é importante trazer, gente, o artigo 35, parágrafo 2º, né, lá da lei, que estabelece que se a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular de serviço, né, configura
renúncia de receita, né? Então, é muito importante, a gente sabe que não é uma coisa fácil a gente aprovar a instituição de novas tarifas no nosso município, a gente sabe que é uma tarefa que não é vista, geralmente, com bons olhos pela população, pelas assembleias, mas a gente tem que ter em mente que é só assim que a gente vai conseguir resolver o problema da gestão dos resíduos nos nossos municípios. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? A gente precisa de que a contraprestação seja feita para que a gente tenha um serviço prestado, né? Então, é muito importante os municípios, gestores municipais, observarem essa diretriz, né, essa regra que está posta lá, e a gente tem que ver isso, gente, como uma oportunidade, não como um custo que está sendo colocado para a gente, especialmente quando a gente está tratando de resíduos, que a gente vê que na cadeia de gestão existem inúmeras oportunidades ali, né, para que a gente consiga fazer com uma gestão sustentável. E nesse ponto, eu queria destacar os programas de estruturação, já caminhando para o final aqui, né, gente? Decorrentes já também do novo marco, né? O BNDES tem estruturado vários projetos, especialmente na componente de água e esgoto, mas o FEP, Caixa, tem estruturado projetos em resíduos, né? Então, a gente tem que ver a gente pode lançar mão de PMIs, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tem um novo fundo agora para a estruturação de projetos de infraestrutura, não só nas áreas do Ministério, que envolvem também a questão do saneamento e de resíduos. Então, a gente tem condições de estruturar bons projetos e precisamos caminhar nessa linha, aproveitando o apetite do mercado, né? Como vocês devem estar acompanhando, já aconteceram alguns leilões depois do novo marco, cerca de que foram quase mais de 8 leilões realizados e inclusive na área de resíduos, né? São Simão aí que teve resíduos aí dentro, junto com água e esgoto. E nesses leilões já garantiram mais de 40 bilhões de investimentos contratados para saneamento nos próximos anos, né? Então, além das outorgas arrecadadas, que também são bastante consideráveis. Então, a gente tem que ver o novo marco como uma oportunidade da gente resolver esses problemas no nosso município, né? E aproveitar o apetite do mercado. Tem alguns outros leilões previstos aqui, né? Como vocês sabem, vocês devem estar acompanhando, mais 17 bilhões previstos aí nesse ano. Então, a gente sabe que o orçamento federal ele não vai dar conta de fazer esse investimento sozinho, então precisa da gente atrair os parceiros privados, né, nessa jornada. E a gente entende que essa é uma grande oportunidade, na verdade, para o setor, e que a gente precisa aproveitar, né? Inclusive, especialmente na parte de resíduos sólidos. Gente, eu queria só destacar para vocês aqui, voltando um pouquinho, né? Que foi publicado dia 1º de abril um novo decreto, né, em saneamento, quentinho, aí saiu agora, na sexta-feira à noite, eu vou comentar com vocês, que ele altera esse decreto 10.588, dando um prazo um pouquinho maior aqui para a estruturação da prestação regionalizada, né? Então, o prazo fica prorrogado, né? Antes o prazo era 31 de março, agora ele está, sob determinadas condições, prorrogado para 31 de março de 2023. Isso inclui a componente de resíduos, caso o Estado não tenha proposto a estruturação da prestação regionalizada no território, né? Então, é importante, a gente depois pode fazer, já está esgotando um tempo, a gente pode tentar conversar um pouquinho com vocês sobre esse novo decreto, mas basicamente ele altera o prazo para a estruturação da prestação regionalizada, dá um prazo a mais, porque ele passa também a permitir arranjos municipais, né,
de água e esgoto também, que antes era só resíduos e drenagem, mas ele passa a permitir também que água e esgoto seja reconhecido como bloco de referência e passe também a ser uma forma de prestação regionalizada possível à luz do novo marco, né? Então, era isso, pessoal. A gente fica aqui à disposição de vocês, a Secretaria Nacional de Saneamento, né, e a equipe aqui do projeto, para tirar dúvidas. E é isso aí. Obrigada, pessoal. Mari. Obrigada, Helena. Bom, a gente estava acompanhando aqui o chat, não teve nenhuma pergunta, né? Mas é mais uma explanação mesmo que a gente está trazendo hoje. Então, eu vou dar seguimento aqui para a nossa programação. Eu só queria... muito obrigada, viu, Helena, pela sua contribuição aqui, esclarecimento. Talvez, Mari, desculpa, você não quer verificar se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, que eu não sei se estava claro isso para todo mundo? Ah, sim, para quem não entrou, né? Como a gente está com bastante participantes, a gente pediu para que as perguntas fossem colocadas no chat, mas caso, né, queiram levantar a mão, podemos ter essa rodada aqui rapidinho. O Pedro Duarte, da CNM, você gostaria de falar sua pergunta? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, vocês me escutam? Sim. É só um comentário a respeito desse novo decreto, parabenizando primeiro aí pelo evento, acho super importante esse tipo de capacitação, mas a gente fez uma análise rápida, ainda não conseguimos debruçar no decreto, porque ele está muito, muito recente, né? Então, mas numa leitura rápida ficou uma certa dúvida, justamente se a aplicação desse prazo de 31 de março de 2023 para resíduos sólidos, né? Que é o artigo 7º ali, porque, pelo menos na nossa leitura aqui, ele deixa muito claro que é para as ações e investimentos de componentes de drenagem e manejo de água pluvial, e os outros critérios, os outros requisitos têm muito a ver com unidade regional de saneamento básico, que é muito aplicada para água e esgoto, né? Então, o único critério que a gente conseguiu ver aqui numa leitura rápida que poderia se aplicar para resíduos sólidos seja as propostas de concessão que estão sendo desenvolvidas em apoio do governo federal, né? Então, esses trabalhos do FEP, por exemplo. Então, assim, é uma questão que eu acho que seria importante a gente equacionar, né? Equalizar, melhor dizendo, esse entendimento, porque, pelo menos numa breve leitura, deu esse entendimento, que essa prorrogação está mais aplicável à água pluvial e à água esgoto. Certo, Pedro. Posso esclarecer aqui, Mário? Claro. Então, Pedro, para as ações de drenagem, né, como elas são as ações, uma componente que é muito peculiar, a prorrogação foi feita para em qualquer circunstância, está prorrogado por mais um ano esse prazo para regionalização em drenagem, né? Agora, no caso de água, esgoto e resíduos, né, a gente tem essas condições que são estabelecidas ali no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Mas, em relação a resíduos, eu destacaria o seguinte: caso o Estado não tenha proposto ação, nenhuma lei que contemple a componente resíduos, então o seu prazo está prorrogado, o prazo para o município está prorrogado. Ou seja, porque o município não teve, se o Estado não propôs ainda que nesse caso os municípios possam propor, né, como eu destaquei aqui, para resíduos e drenagem, os arranjos de iniciativa intermunicipal que, né, para a formação de consórcio e convênio de cooperação são formas de regionalização possíveis para resíduos, né, aceitas para resíduos, né, para fins do que dispõe a lei, né? Então, mas no caso de resíduos, então, se o Estado não propôs lei de regionalização que contemplasse resíduos, o prazo está prorrogado. E se ela propôs, mas ainda está naquela fase de adesão, também está prorrogado o prazo. Então, eu acho que são essas duas possibilidades aí que eu destacaria, que englobam a componente resíduos aí. Porque, assim, o Estado pode propor regionalização para resíduos, né? Ainda que vocês possam também se valer de alternativas de arranjos intermunicipais, mas a gente tem alguns exemplos aí
de regionalização, por exemplo, Minas Gerais, Goiás, todos os projetos de lei envolvem resíduos também, né? Não, bacana, bacana. Era essa a dúvida mesmo, porque a gente pegou esses casos de Minas, o próprio Pará está com uma proposta nesse sentido, que também engloba resíduos sólidos, né? Isso, exatamente. Então, gerou essa dúvida numa leitura rápida, mas que bom que você esclareceu, é a linha A aí, né? O item A aí da... Isso, exatamente. Tá ótimo, então. Muito obrigado, viu, Helena? Tá certo, disponha. Obrigada. Pessoal, eu só queria reforçar, né, que ao longo das apresentações vocês podem também deixar essas perguntas, dúvidas, né, no chat. Tem uma pessoa monitorando essas perguntas e a gente vai fazer o possível para responder aqui durante o evento. Infelizmente, né, a gente reservou esse tempo um pouco mais corrido, né, ao longo da semana, e como a gente tem um número grande de participantes, talvez a gente não consiga, né, abrir o espaço para todo mundo, mas podem sim manifestar, né, as perguntas pelo chat. Então, muito obrigada, Helena, pela sua apresentação. Vou dar seguimento aqui à programação, e também fiquem à vontade caso não tenha perguntas ainda sobre essa questão do marco, tá? A gente vai ter uma olhadinha no final. Compartilhar aqui a apresentação com vocês. Só queria reforçar também em relação à lista de presença, né? Caso vocês tenham conseguido acessar o link e assinar, né? Fiquem tranquilos, né? Não precisa também enviar um e-mail para o contato que eu coloquei aqui. Então, só caso vocês tenham dificuldade mesmo em assinar a lista, vocês podem contatar a Eduarda, né, no e-mail que foi compartilhado aqui anteriormente. Bom, dando seguimento aqui à nossa programação de hoje, eu vou falar com vocês, né, sobre essas abordagens iniciais da gestão de resíduos sólidos urbanos. Primeiramente, vou me apresentar aqui, né, meu nome é Mariana Silva, eu sou assessora técnica do projeto Proteger. Eu estou atuando pela GIZ, né, por parte da GIZ, que é a cooperação, a agência que implementa os projetos de cooperação entre o Brasil e a Alemanha. Eu tenho formação em gestão ambiental e gestão de projetos, e vou falar um pouquinho sobre essas abordagens aqui com vocês. Bom, eu separei aqui alguns dos temas, né, que vão ser abordados nessa apresentação, que é um pouco desse desafio dos municípios, impactos ambientais, mudanças climáticas, né, e os impactos nas cidades, desenvolvimento sustentável e os compromissos globais, abordagem interseccional na gestão de resíduos, do modelo linear para o circular, benefícios da valorização de resíduos e um pouco do panorama brasileiro. Bom, a gente entende, né, que o adensamento populacional, a infraestrutura de serviços tornam as cidades uma zona estratégica para a implementação de ações que beneficiem a qualidade de vida do ambiente global e das relações humanas. No dia a dia da gestão municipal, né, os municípios enfrentam diversos desafios necessários para atender a população de uma forma adequada e universal, né, como promoção e manutenção da infraestrutura urbana e qualidade, meios de transporte adequados, sistemas de saneamento, saúde, educação, desenvolvimento econômico local, entre outros, né? Porém, a gente sabe, né, que a gestão de resíduos sólidos, ela é uma componente da administração municipal que, historicamente, no Brasil, não é muito privilegiada. Isso porque a gente ainda olha para os resíduos de uma forma distanciada, né? Normalmente, é muito mais prático a gente ter esse olhar afastado dos resíduos, né, da nossa geração, do volume da geração dos municípios, e esse encaminhamento prático, né, de sempre estar buscando, né, um local distante, seja na porta da nossa casa, né, para não incomodar dentro da nossa casa, seja o município em algum lugar mais distante também que não incomode, né, os cidadãos. Então, a gente está sempre buscando, né,
se distanciar dos nossos resíduos. E o fato é que enquanto houver pessoas, né, vai sempre existir diariamente geração de resíduos, e esse manejo, em especial nas cidades, né, quanto mais adensadas, né, vai ser cada vez mais complexo lidar com isso. Atualmente, né, se a gente gera, né, cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos no mundo em um ano. E isso é equivalente a 8 toneladas, né, de um caminhão desse aqui da imagem. Então, seria 250 milhões de caminhões carregados de resíduos por ano. Isso é muito mesmo, né? A gente está vendo aqui o tamanho desse caminhão, né? E isso também demonstra o tamanho dos desafios que devem ser enfrentados para que as cidades encontrem uma solução adequada para os seus resíduos, né? Principalmente devido a essa escassez, né, de áreas livres para disposição final. Um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é sobre, que está diretamente relacionado com essa gestão inadequada dos resíduos, é a questão do lixo no mar. Né? Aquela frase da ONU, né, que muitos já devem ter ouvido, que diz: se nada foi feito para combater a poluição, em 2050, mares e oceanos podem ter a mesma quantidade de peixes e plásticos. Né? Eu acho que essa mensagem ela trouxe à tona, né, para muita gente, que é uma realidade a curto prazo, né? Que antes, quando a gente falava sobre gerações futuras, não era tão palpável, né, de imaginar uma prospecção até 2050. O meu filho, né, Antônio, em 2050 ele vai ter 31 anos, né? Então isso é muito, muito próximo para mim, isso é muito real. E é o que a gente tem que encarar agora, né? A gente não pode mais falar de uma geração futura, onde às vezes a gente não vai ter nenhuma relação pessoal, né, com essa pessoa que vai ser meu tataraneto, que eu nem vou conhecer. A gente tem que falar de gerações futuras agora pensando na nossa velhice, nos nossos próprios filhos, né? Só essa questão de lixo no mar, para vocês terem uma ideia, cerca de 12,7 milhões de toneladas por ano de plástico, né, que são produzidos no mundo, entram nos oceanos. Aqui a gente nem consegue contabilizar aqueles microplásticos. E só para vocês também saberem, né, só o Brasil ele é responsável por 2 milhões de toneladas desses resíduos sólidos, sendo que 1 milhão elas são de plástico. Então, o Brasil representa na geração do mundo de plástico 10%, né, desse valor global. 70% desses plásticos eles acumulam no fundo do mar e 30% formam essa camada flutuante. E 80%, né, da origem desses plásticos vem da geração e da produção urbana. Recentemente, né, eu acompanhei uma pesquisa que foi publicada pela uma universidade da Holanda, que ela mostrou pela primeira vez a presença de microplásticos no sangue humano. O professor Klaus Frick, né, ele é nosso parceiro de implementação do projeto pela Universidade Técnica de Braunschweig. Ele já falava desde o início do projeto, né, que eu estou desde o início, há 5 anos atrás, sobre essa preocupação da Europa, né, com os microplásticos, né? É um assunto que parece tão longe da nossa realidade, né, visto que a gente tem problemas atuais e urgentes que são muito mais básicos do que pensar em microplásticos, mas esse é um tema que ele está vindo à tona, né? Que ele pode impactar a saúde das pessoas, como a poluição mesmo já vem impactando, né? Em relação à nossa prospecção e longevidade, né? De vida. Mas assim, a gente ainda não sabe o que isso vai causar a longo prazo, mas é um tema que já vem sendo frequentemente comentado já. Falando um pouco, né, sobre o nosso caminho aqui, a nossa trilha do Brasil na gestão de resíduos, a Política Nacional de 2010, né, ela foi um gatilho para que a gente mudasse, né, a nossa gestão e o nosso gerenciamento de resíduos no Brasil. A política, ela seguiu, na verdade, diretrizes internacionais, como da Alemanha, da União Europeia, principalmente em relação à hierarquia, né, dos resíduos,
que começa pela não geração, né? Mas se você gerar para você reduzir, gerar menos, reutilizar, reciclar, trocar, tratar, recuperar energeticamente e depositar nos aterros sanitários, né? Dar essa destinação final apenas para o que não pode ser recuperado, seja por uma inviabilidade ambiental, técnica ou por uma questão econômica, né, em relação a esse destino. Então, a Política Nacional de Resíduos, ela foi esse gatilho, né? Mas a partir dela vieram diversas outras legislações, né? Que surgiram, como, por exemplo, a PMI, né? Que foi comentada, que é uma proposta de manifestação de interesse, que iniciou em 2015 e que permite que os municípios contratem, né, o serviço privado para elaborar projetos, as instruções normativas de recuperação energética, a resolução do CONAMA de compostagem, a ABNT, né, de combustível derivado de resíduos. Esses são alguns exemplos, né, de outros marcos legais a nível federal que vieram para regulamentar o setor, né, garantir a segurança jurídica e melhorar a sua atratividade no mercado. E tudo que os municípios forem fazer para atender essa política nacional, né, de resíduos sólidos, ela tem que estar pactuado no plano de gerenciamento de resíduos. O plano, ele é responsabilidade dos municípios, né, e serve como um guia para o município atuar em um determinado prazo. Normalmente, esses planos eles têm a validade de 20 anos, né, mas precisa ser revisto a cada 4 anos, como determina a política. Esse plano é uma ferramenta muito importante para os municípios, tanto na sua elaboração como na sua revisão, a garantia da participação social. Então, esse plano, ele dialoga com outros setores da sociedade. Por isso que é tão importante o município manter e seguir, né, o que é pactuado nos planos. Ainda nesse movimento, né, desde 2015, foi um marco também, pois os países tiveram a oportunidade de discutir uma agenda global para promover o desenvolvimento sustentável e um acordo global sobre mudanças climáticas, né, que é a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda, né, ela foi uma ação mundial coordenada entre governos, empresas, academia, sociedade civil, para alcançar esses 17 objetivos, formada por 17 objetivos e 169 metas, para erradicar com a pobreza, promover a vida digna para todos, dentro dos limites do planeta, né? Que é ninguém, e considerar que ninguém seja deixado para trás. Para de fato implementar essas metas globais, elas precisam percorrer o nível municipal. Então, é importante que você, responsável pela gestão municipal, perceba que atualmente você está conectado, né, não só com o seu município, mas também com os desafios do mundo inteiro, né, para contribuir com o alcance dessas metas globais. Então, é uma responsabilidade local, né? Pensar globalmente para agir localmente. E nunca é o bastante, né, relembrar o que é o entendimento de desenvolvimento sustentável, né, que é uma forma de desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração futura sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades. Aqui, mais uma vez, vamos falar do meu filho Antônio, né, em 2050, com 31 anos, né, não em alguém que eu não conheça. E para que esse desenvolvimento sustentável seja alcançado de fato, né, é crucial harmonizar esses 3 elementos, né, que é o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do meio ambiente. Outro tema global que também afeta diretamente os municípios é a mudança do clima. Mas como que ela é percebida nas cidades, né? Normalmente pelo aumento da temperatura e da frequência de eventos climáticos extremos. Chuvas excessivas fora de época, enchentes inesperadas, secas excessivas,
Aumento do nível do mar e vulnerabilidade nas cidades costeiras, pandemias, né, que agora nunca se sabe qual vai ser o próximo desencadear dessa pandemia. Esses exemplos a gente percebe, né, de como são as mudanças climáticas nas cidades, né, o que a gente lida também diariamente. Mas quando a gente vê esses exemplos e a gente olha para os nossos municípios, a gente também vê que esses fatores eles afetam a economia, a produtividade das cidades, né, a saúde, quando ela não está preparada para agir com um evento extremo, a infraestrutura urbana, né, e produtividade. Mas o que isso significa, né? Que ter uma preocupação com os impactos do clima na cidade também é estratégico para o seu desenvolvimento, né? A gente tem que entender que isso é um fato, que isso existe, que a gente tem que prevenir o que for possível, mas a gente também tem que enfrentar quando isso acontece. Então, é muito estratégico para o desenvolvimento das cidades. Quando a gente consegue considerar esses desafios específicos das cidades numa visão integrada, que inclui o clima, é possível otimizar esses recursos, planejar estratégias para enfrentamento de crises, melhorar a gestão de resíduos como um todo. Então, é muito importante que a gente não desconecte, né, a gestão de resíduos com as mudanças climáticas e esses impactos nas cidades. Os benefícios de ter essa visão integrada, né, vai afetar positivamente na qualidade de vida de todos nós, né, de formas diretas e indiretas. Um outro tema, né, que é o que nós também, eu, você e todo mundo, e o Brasil e outros países, né, fizeram um acordo, né, internacional, que também que é o Acordo de Paris, né, que foi na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em que mais de 200 países do mundo, né, se reuniram nessa convenção e observaram que se a gente não fizer algo em relação ao aumento da temperatura, as mudanças climáticas, né, isso vai ter sérios problemas de sobrevivência para gerações futuras. Então, essa convenção ela gerou um documento oficial, né, que foi o Acordo de Paris em 2015, pactuado entre os governos com o Brasil, e esse acordo, né, ele teve, né, para manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius, mas, né, que a gente continuasse esforços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5 graus, né? Então, a gente não quer que de jeito nenhum chegue a 2 graus, mas vamos ainda ter mais esforços para que essa temperatura não chegue a 1,5. Mas a gente olha para as cidades, né, e para os resíduos como um potencial emissor de GE, mas ele também é um potencial mitigador quando a gente começa a ter esse olhar integrado e promover a gestão sustentável dos resíduos. As cidades elas têm um papel crucial em desempenhar essas reduções de emissões globais, né? Elas representam 37% a 49% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. E a infraestrutura urbana é responsável por 70% do consumo energético. Então, as cidades elas têm um papel crucial nas emissões, mas também como um potencial mitigador. Já no setor de resíduos, né? O setor de resíduos gerou no ano de 2020 cerca de 92 milhões de toneladas de CO2. Isso representa 5% das emissões no Brasil, considerando que 2%, né, são só da parte de esgotamento sanitário. Então, da parcela específica de resíduos sólidos, a maior parte da emissão de gases de efeito estufa é derivada da disposição final em aterros sanitários, que é 64% só da disposição final. Então, o potencial de mitigação do setor de resíduos geralmente representa de 10% a 15% das emissões de um país em desenvolvimento, né? Para vocês terem ideia, comparado com outros países, né? 13% na Turquia, 16% 10% no México. E principalmente, né, quando a gente está falando da disposição final, a questão dos aterros sanitários, né, a drenagem do gás é essencial para que a gente
a qualificação desses aterros, né? É essencial para que a gente reduza, né, tenha impacto na redução de emissões de gases. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre abordagem interseccional na gestão de resíduos, né? Mas que palavra estranha é essa? Quando a gente fala de abordagem interseccional, né, são formas de capturar as consequências da interação entre duas ou mais formas de subordinação. Mas o que isso significa? O que a gente tem que entender é que as pessoas não são impactadas da mesma forma, né? Um exemplo prático, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, é pensar uma pessoa negra, colocar uma mulher negra de baixa renda, né? Ela enfrenta desafios da pandemia como possibilidades ou não de ficar em casa, né? De poder se prevenir em relação da saúde, diferente de uma pessoa branca de classe média alta que mora na Europa ou em outro país. A gente tem que entender que esses marcadores sociais, seja de gênero, idade, renda, tipo de emprego, grau de instrução, etnia e raça, status de imigração, deficiência, orientação sexual tem um papel importante na capacidade de enfrentar a pandemia e os impactos socioeconômicos delas decorrentes. Então, só no setor de resíduos, né, para a gente ter esse olhar direcionado, a maior parte da população que lida diretamente com o manejo de resíduos está em situação de vulnerabilidade, né? São pessoas negras, periféricas, de baixa renda, escolaridade, majoritariamente formada por mulheres. A mensagem disso quanto melhor o gerenciamento dos resíduos, maior o potencial de redução das emissões de gases, associadas à melhoria nas condições de vida da população. Quando a gente leva em consideração o olhar interseccional e os impactos positivos, né, desse gerenciamento de resíduos, visando esse potencial das emissões de GE, a gente vê que a gestão de resíduos ela pode ser vista como uma oportunidade de associar o desenvolvimento sustentável à melhoria de condições de vida, principalmente dessas pessoas, né, que estão nesse grupo de pessoas em maior vulnerabilidade. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês, né, sobre como está sendo essa transição, né, do modelo linear para o circular. Quanto melhor o gerenciamento na verdade, desculpa, para promover, né, esse desenvolvimento sustentável, a gente vem passando, né, por essa transição do modelo linear para o circular. Então, esse modelo econômico de crescimento que a gente vivenciou desde a metade do século XX, ele foi baseado, né, massivamente nessa parte de extração dos recursos naturais, né, sem uma preocupação com esses impactos, né, do que poderia proporcionar no futuro, no bem-estar no futuro da sociedade. Então, esse modelo chamado de linear, ele segue essa base, essa linha, né, da extração, produção, extração, transformar, consumir, descartar, né? Ele tem mostrado já que não é mais sustentável a gente pensar dessa forma, né? Os impactos, né, da extração, né, dos nossos recursos naturais, ele não vai ser sustentável ao longo do tempo se a gente continuar nesse modelo linear. Então, a proposta, né, como alternativa para isso, seria a gente pensar nessa forma circular, né? Com isso surge a economia circular, né? Ela busca desassociar essa atividade econômica do consumo desenfreado de recursos, né? Então, no modelo circular, como vocês estão vendo nessa imagem, né? Ela tem uma necessidade de pensar primeiro no capital econômico, social e natural. Ela baseia nesse princípio de eliminar os resíduos, né, e poluição desde o princípio, manter produtos e materiais em uso e regenerar sistemas. Então, o modelo circular, ele considera desde a extração da matéria-prima até a exposição final,
do que não foi possível ser reintegrado nesse sistema de forma em material ou energia. Quando a gente fala sobre reutilização, reciclagem e tratamento, a gente entra no tema da valorização de resíduos, né, que possuem também diversos benefícios econômicos, ambientais e sociais. Eu vou destacar aqui alguns, né, que são a racionalização de recursos, a redução de impactos ambientais, a inclusão social, são os benefícios, né, dessa valorização. Só que a gente tem que lembrar, né, que os recursos naturais, eles não são infinitos, né? A gestão sustentável dos resíduos, ela colabora para contribuir com a preservação dos recursos naturais. Só a Alemanha, né, ela recicla 65% dos resíduos e isso substitui 14% dos recursos naturais. Então, esse é um levantamento do Ministério Alemão do Meio Ambiente, né, que a reciclagem na Alemanha foi possível, com a reciclagem foi possível não utilizar esses 14% dos recursos naturais. Então, isso demonstra o quanto é representativa a gestão sustentável de resíduos, né, para preservar os recursos. Aqui a recuperação energética, ela representa também 4,4% da energia primária. Então, a gente viu que a reciclagem é um dos exemplos, né, dessa valorização e dessa reinserção do material na cadeia produtiva. E tem um impacto muito positivo, muito significativo também para a redução das emissões de GE. Porque ela também, né, evita a necessidade da criação de um novo ciclo, então ela substitui o uso da matéria-prima, reduz o consumo de energia na produção de um produto, e recircula esse material, né, sem a necessidade de criar um novo ciclo para isso. A gente fala muito da reciclagem dos resíduos secos, né, mas também por que a gente não fala tanto da reciclagem de resíduos orgânicos, né? Porque ele é porque a gente sempre separa, né, os resíduos secos daquilo que a gente entende como um valor, né? E o resto vira resto, né? A gente esquece de que 50% da massa total dos resíduos são orgânicos, né? E ela está indo junto com esse resto que a gente não vê, nem sempre vê valor nisso. Só que quando esses resíduos eles estão misturados, né, a gente dificulta essa etapa do tratamento, né? Porque quando a gente pensa em fazer a compostagem, né? Então é muito mais difícil você separar, né, fazer essa separação dos resíduos, não separar o resíduo orgânico, né, dos outros materiais. E lá na frente, caso você pense em fazer uma compostagem, né, fazer um tratamento dessa parte orgânica, isso fica muito mais dificultado quando ele está misturado, né? Porque vai sair mais caro o tratamento, né? O produto final, que é o composto, ele já não vai ter a mesma qualidade. Então, é muito importante, na hora do planejamento, né, das formas de tratamento dos seus resíduos, pensar também como, né, pode ser aproveitada a parte orgânica. Ela tem um potencial de mitigação estratégico, né? Então, os resíduos orgânicos, eles, na sua decomposição, geram as condições anaeróbias de gás carbônico e, em condições aeróbicas, o metano, que é 28% mais poluente que o CO2. Então, é muito impactante, né, quando a gente fala em fazer a compostagem dos resíduos orgânicos e não somente, né, destinar para destino final, como aterros sanitários, né, com essa possibilidade de gerar essa condição anaeróbia e produzir o gás metano. Então, é muito importante o município criar essa política voltada para o tratamento de resíduos orgânicos, porque quanto mais a gente trata os resíduos orgânicos, menos a gente vai estar emitindo, principalmente quando desvia do aterro sanitário. E ainda, né, se você desvia do aterro sanitário, você vai estar aumentando a vida útil desse aterro,
vai estar reduzindo as emissões no aterro e vai diminuir o investimento na manutenção e operação. Então, é bem estratégico criar essas políticas também com esse olhar para os resíduos orgânicos. Aqui eu vou falar um pouquinho do panorama brasileiro, que a Helena também comentou um pouco aqui no início, mas só para a gente fazer algumas considerações, né, para a gente entender um pouco sobre esses nossos desafios aqui no Brasil. A gente tem esses dados, né, que foram compartilhados do painel de resíduos sólidos do SNIS de 2020, mas um ponto importante aqui que eu queria colocar, né? A geração de resíduos, ela não acompanha o crescimento populacional. O crescimento populacional entre 2010 e 2021 foi na ordem de 9%, mas o incremento na gestão de resíduos foi mais do que 19%. Então, isso demonstra que o crescimento populacional ele influencia na geração de resíduos, mas também, né, a gente tem que considerar o potencial econômico da sociedade, que isso também influencia bastante nesse aumento da geração de resíduos da sociedade. Então, esse dado que a gente tem aqui da geração per capita de resíduos, que está na faixa aqui do SNIS de 1 kg por habitante dia, né? Vocês podem saber que isso é bem maior, né, em países onde a condição econômica da população aumenta. Então, é uma conta, né, é uma desproporção entre essa relação do crescimento populacional e a geração de resíduos. No Brasil, a gente tem, né, que 66 milhões de toneladas são coletadas, né? E desse valor que é coletado, 73% são encaminhados para aterros sanitários, 11,6% para aterro controlado e 14,% para os lixões. A gente sabe, né, assim, fica um alerta aqui, né, se a gente soma, né, o aterro controlado com o lixão, a gente também tem um número considerável. Mas fica um alerta, né, da gente refletir se realmente esses aterros sanitários que são declarados, eles são tecnicamente ainda um aterro sanitário, né, com todas as condições técnicas de um aterro sanitário. A gente tem feito, né, visitas e acompanha pelo projeto também pela secretaria alguns municípios e a gente identifica um pouco de fragilidade em relação ao que é informado, né? O estimado é que tenham mais aterros controlados e lixões do que aterros sanitários de verdade, né, como é informado aqui. Isso porque a gente tem ainda bastante dificuldade, né, em entender, né, a realidade desses municípios e ainda validar todas essas informações. Então, fica um alerta para a gente entender como é essa situação real nos municípios. Em relação à recuperação, né, estimada de resíduos que é coletado seletivamente, a gente tem no SNIS que apenas, né, 1,07 milhões de toneladas é reciclado. Isso significa 2,1%. Né? Isso porque a gente tem uma meta no Planares que é chegar em 20% até 2040. Então, a gente está em 2,1%, né, do que é coletado seletivamente e é reciclado. Aqui também fica um alerta em relação um pouco inverso, né, do que eu falei dos aterros, no sentido de que, será que é só isso mesmo que a gente vem reciclando? Que a gente sabe dessa dificuldade dos municípios, né, em mapear as ações, em informar esses dados, e a gente acredita que possa ter, né, muitas ações isoladas, projetos privados da sociedade civil, que promovem a reciclagem, a compostagem, né, e que talvez esse número eles não esteja sendo de fato mapeado pelos municípios. Então, aqui também é mais um alerta, né, que é muito importante a gente mapear essas informações, que é muito importante que os municípios declarem, né, as informações corretas, para que a gente tenha cada vez mais um diagnóstico preciso, né, e entender a situação do país e como a gente pode atuar a partir disso.
E aqui, para fechar, para fechar aqui o tema de cobrança, que está aqui também, a gente sabe, né, que 50%, cerca de 50% dos municípios só ainda tem a cobrança estabelecida, né, e que isso é uma obrigação imposta pelo marco legal, que a gente viu mais cedo, e que os municípios, né, que cobram, eles ainda cobram muito pouco, né, isso não cobre nem 30% dos custos de manejo de resíduos que eles têm nesses municípios. Então, também é um ponto urgente, importante para a gente repensar quando a gente fala sobre a importância da cobrança, né, para o gerenciamento, porque qualquer intervenção, né, que o município faça para melhorar o gerenciamento de resíduos, isso tem um custo, né, e esse custo ele tem que ser considerado, né, porque nem tudo, né, é possível absorver, né, no formato em que vem sendo feito, né, desses municípios. Então, aqui ficam só algumas questões, né, para a gente encerrar em relação a pontos, né, importantes para a promoção da gestão sustentável nos municípios, que é implementar esses modelos financeiros e socialmente sustentáveis, cobrança pelo serviço, né, seja por taxa ou pela tarifa, para poder ter a sustentabilidade desse serviço, capacitação dos titulares, dos reguladores, né? Então, essa iniciativa que a gente vai promover aqui, tanto ao longo desses dias, né, onde a gente também vai entrar em temas mais específicos, é muito importante, né, para que o município entenda qual é essa situação, né, porque o que é aplicável para um município nem sempre é para outro, então eles precisam entender, né, as suas demandas e necessidades e como trabalhar, né, a melhor forma de trabalhar com isso. Nunca esquecer da hierarquia das atividades, né? Pensar na não geração, como o município pode promover ações, né, com a população, com a sociedade, para incentivar a não geração, a redução, o reuso, e também trabalhar essa parte da reciclagem, para que a gente consiga, de fato, né, implementar o que é colocado para a gente na política, que é fazer a disposição final, né, somente do que não foi possível ser aproveitado. A gente sabe o valor, né, financeiro e o valor ambiental que tem os resíduos, né, a possibilidade que isso pode gerar também para os municípios. E o tema de encerramento de lixões também, que é um tema extremamente urgente, né, importante para a gente, também vai ser trabalhado ao longo dessa semana com mais detalhes, mas é extremamente importante, né, os municípios que ainda possuem os lixões, ou que já encerraram os lixões, precisam fazer recuperação das áreas degradadas, são questões também urgentes que os municípios têm que considerar. Então, minha apresentação foi até um pouco mais breve, mas eu queria agradecer, né, a participação aqui de vocês, e também estou aberto aqui para perguntas, caso tenha alguma questão que a gente possa conversar. Gui, eu queria contar com seu apoio, caso você esteja mapeando aí as perguntas, para a gente conversar aqui um pouco. Obrigado, Mari. Ótima apresentação. Queria destacar, né, para todos vocês que esse foi um dia mais introdutório, né, para vocês